Bom, sentido da corrente elétrica é uma coisa que dá muita confusão, né, se a gente não entender o que está falando. Então, assim, ó, a corrente elétrica, como eu já defini, é um movimento ordenado de elétrons livres dentro do condutor, ou seja, é quando esses elétrons livres estão andando para o mesmo sentido ou para o mesmo lado dentro do condutor, né? Isso é causado pela diferença de potencial aplicada entre as extremidades desse condutor, né? Como eu já expliquei. Então, bom, assim. Só que a corrente elétrica não nasceu assim, né? Esse aqui, ele está se referindo, na verdade, ao sentido real da corrente elétrica, que é o que realmente acontece. Mas a corrente elétrica, ela nasceu com o cientista acreditando que eram as cargas positivas que se moviam dentro do condutor. E se fossem as cargas positivas, naturalmente, o movimento seria no sentido do potencial negativo. Então elas seriam repelidas pelo potencial positivo e atraídas pelo potencial negativo. Então a corrente elétrica nasceu assim. A chamada corrente convencional, ela nasceu apontando para o potencial negativo, porque nela se considerava um movimento imaginário de prótons dentro do condutor. Só que depois, quando se descobriu que não era dessa forma, né, passou a se chamar a realidade que acontecia, quer dizer, um movimento no sentido dos elétrons livres, no sentido do potencial positivo, de sentido real. Então, essa explicação é para não ter confusão. Quando falar em termos de sentido da corrente elétrica, tá? Sentido real aponta sempre para o potencial positivo, porque neles estão considerando o que acontece na realidade, movimento de elétrons livres dentro do condutor, de forma ordenada, né? Quando se estivesse falando de sentido convencional, ou da forma com que a corrente foi criada, a gente tem que pensar assim, ele aponta para o potencial negativo. Por quê? Porque nele a gente está considerando um movimento imaginário, esse imaginário bem sublinhado, né? Um movimento imaginário de prótons dentro do condutor, também de forma ordenada, mas imaginário, tá? Então é basicamente isso aí. Então, se eu perguntar para onde é que aponta o sentido real da corrente elétrica? Sempre para o potencial positivo. Se eu perguntar para onde é que aponta o sentido convencional da corrente elétrica, ou simplesmente o sentido da corrente elétrica, para o potencial negativo. Por quê? Porque nele a gente considera um movimento imaginário de prótons dentro do condutor, como pensou o cientista lá que criou esse conceito. Porque isso acontece porque naquele tempo eles não tinham consciência da estrutura atômica, né? Então, houve essa confusão aí, tá?